Gostaria de saudar meus queridos irmãos e amigos com a paz do Senhor, falando do EBD, está feito com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens. A lição de hoje é a lição de número 12, que será ministrada no dia 22 de dezembro de 2024. Obviamente que a próxima lição já será depois do Natal. Então, Feliz Natal a todos vocês e que Cristo resplandeça na nossa vida, assim como resplandeceu na divisão dos tempos e das eras antes de Cristo e depois de Cristo, que a nossa vida também seja contada antes de Cristo e depois de Cristo. Bem, aí você pode dizer que quem nasceu num berço evangélico precisa aceitar a Jesus como seu Salvador também, confessar os seus pecados, entregar a sua vida a Cristo e viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida também, o tema desta lição, proteção contra os vícios. Obviamente que nós, antes de Cristo, tínhamos em nós muitos vícios. E estes vícios foram retirados da nossa vida através da presença gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto principal se encontra no livro de Provérbios, capítulo número 25, versículo de número 28, que está escrito desta maneira: como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. O resumo da lição: o autodomínio é uma virtude indispensável para a superação dos vícios. Também quer dizer o autodomínio, o autocontrole. Muitas vezes nós precisamos também fazer uma revisão introspectiva para que nós, olhando para nós mesmos, possamos entender se estamos libertos ou estamos voltando aos antigos vícios que nós vivíamos antes de Cristo. Obviamente essa sala é a sala dos jovens e assim muitos vícios que nós trataremos hoje, ele vai diretamente contra esta faixa etária, seja através de ideologias, de amizades, dos áudios visuais, de tudo aquilo que nos chega até nós com a intenção de nos trazer informações. Precisamos aprender a peneirarmos estas informações e entendermos o que é bom para nós cristãos ou não. O jovem precisa aprender e nós precisamos ajudá-los a compreender também e terem esta visão e conseguirem conceituar o bom e o ruim, o nocivo nas suas vidas. Os objetivos da lição é apresentar alguns conselhos a respeito dos vícios no livro de Provérbios. O segundo, saber as consequências que os vícios trazem. Terceiro, como podemos nos proteger contra os vícios. Obviamente, meus queridos irmãos, que na vida do ser humano nós podemos aconselhar. E o aconselhamento, como diz aqui, apresentar alguns conselhos a respeito dos vícios. Nós sabemos que os conselhos, principalmente dos mais velhos, eles devem ser provenientes das Sagradas Escrituras. Também. Muitas vezes virão também da experiência dos mais sábios, daqueles mais maduros na fé, aqueles que estão há mais tempo do que nós nesta caminhada. Porém, nós vamos entender que, além da experiência pessoal, estes também nos transmitirão as sagradas ou os conselhos das Sagradas Escrituras. E também aqui nós vemos no livro de Provérbios. Tá bem? Entender, irmãos, que o jovem ele precisa compreender que ainda que as suas atitudes, num determinado tempo, elas encontrem uma parada, um reconhecimento e um retorno ao local certo, vamos dizer assim, fazemos aquela volta, aquela conversão na nossa vida, algumas ou a maioria das nossas atitudes, elas terão consequências, e algumas destas consequências, elas perdurarão praticamente por toda
a vida do jovem, as nossas vidas, nós precisamos tomar cuidado, porque temos que entender que, mesmo tendo o perdão dos nossos pecados, as consequências elas vão vir. E aqui as consequências que os vícios trazem. Nós precisamos pensar nisto também. Às vezes algo que nós podemos pensar ser pequeno na nossa vida, uma coisa que não vai trazer ou influenciar grandemente na nossa vida, aquilo não tem nada a ver, o pensamento que é só um pouquinho, as consequências talvez sejam até maiores do que aquele pouquinho que nós achamos que aquele pouco que traria para a nossa vida. Nós precisamos tomar cuidado. E também aprendermos através dos conselhos e muitas vezes também através das consequências dos nossos atos, a nos protegermos. Infelizmente, nós temos aquelas três pessoas, né? O que apanha para aprender, o que morre de apanhar e não aprende, e o que aprende só de ver os outros apanhando. Mas algumas vezes nós vamos aprender a nos protegermos depois de algumas consequências, de alguns erros, mas aprendizado é aprendizado. E nós precisamos aprender a nos proteger contra os vícios, é o terceiro objetivo desta lição. Bom, na introdução, os vícios revelam o poder do pecado na vida de um ser humano, de um pecador, de um jovem. Tá bem? Quando falamos em vícios, nós estamos falando do poder do pecado. Tá? E este poder não é pequeno, este alcance não é pequeno na vida dos jovens. Quando nós pensamos nisso, nós temos que entender que alguns vícios que nós vamos adquirir, e às vezes nós classificamos alguns vícios e pensamos que aquela classificação ou uma lista que nós criamos, somente aquilo é vício, somente aquilo é pecado. Nós, como cristãos, nós temos esta tendência de criarmos a nossa própria lista, as nossas próprias listas de pecados e de vícios. Mas quando comparamos a nossa lista à lista bíblica, quando alencamos, vamos dizer assim, quando fazemos uma lista, nós vamos ver que a lista alencada pelas Sagradas Escrituras, elas são muito maiores. E às vezes aquilo que nós pensamos não ser pecado, não ser vício, a Bíblia nos traz como pecado e como vício. Consequentemente, o vício revela o poder do pecado na vida de algumas pessoas. Tá bem? Porque esses vícios vão vir através do quê? Do pecado. E o que é pecado? Quando nós erramos o alvo, quando nós saímos do caminho, quando nós deixamos Cristo, quando nós abandonamos as doutrinas das Sagradas Escrituras, nós pecamos. Tá bem? Com o pecado, vão adentrar alguns vícios na nossa vida. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Ponto de número 1, os vícios no livro de Provérbios. Nada deve dominar a sua vida, exceto a palavra de Deus. Uma das características de Provérbio, quando se deseja convencer o jovem a andar pelo caminho justo, é apresentar o perigo do caminho dos desejos viciantes, o caminho perverso e o prejuízo que nos traz. É o caminho, é a lição oposta. Né? Por quê? Porque quando nós somos lembrados do caminho nocivo, do caminho ruim, do caminho pecaminoso, consequentemente nós nos lembramos do caminho certo. Quando nos é lembrado daquilo que nós fazemos erroneamente, nós, consequentemente, nos lembramos do certo. Por isso que o sábio também ensina que devemos ensinar a criança no caminho que ele deve andar, e até a sua velhice não se desviará dele. Por quê? Porque estas doutrinas ficaram marcadas de forma indelével na mente e no coração deste ser humano, e ele, ainda que, não quer dizer que ele vai ficar, vamos dizer assim, no templo, na igreja, na presença de Deus, mas ainda que ele venha, infelizmente, vamos dizer, a abandonar o templo, a sua vida, ele como filho pródigo, mesmo estando fora da casa do pai, ele constantemente é lembrado dos benefícios que ele tinha. Por quê? Porque ele foi instruído através das atitudes do pai, do comportamento, do que o pai
provia para a sua vida, né? O pai é o provedor da sua vida, ele constantemente era lembrado, até a sua velhice não se desviou. Quer dizer, ainda que ele estivesse lá querendo, desejando a bolota dos porcos, e mesmo isso não lhe era dado, ele se lembrava da casa do pai, até a sua velhice não se desvia, quer dizer, não vai se esquecer. E um dia ele vai, como filho pródigo, ele vai fazer o quê? Cair em si. Quer dizer que a sua atitude ao abandonar a casa do pai não é de uma pessoa que está no seu juízo perfeito, do seu juízo perfeito. Ao escolher uma vida degradada, uma vida humilhante, uma vida triste, ele não está em seu juízo perfeito, ele não está pensando sabiamente. Né? E aqui nós temos a lição do sábio, que ensina o jovem, quando quer que ele se lembre do caminho correto, ele ensina o caminho errado, ele fala do caminho errado, as consequências que esse caminho traz. Então, nada deve dominar a nossa vida. Quando falamos de vícios, nós estamos falando de algo que domina, que controla a vida do ser humano, seja ele um vício químico ou não, lícito ou não, ou qualquer tipo de vício. Né? Existem pessoas que são viciados na carnalidade, na concupiscência da carne, outros são viciados nas concupiscências dos olhos, na soberba da vida. Então, como eu disse, muitas vezes nós fazemos listas segundo o nosso padrão de pensamento e não colocamos na lista aquilo que nós gostamos. Quando vamos às listas bíblicas, nós vamos ver que, veja a abrangência, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Que vai abranger várias áreas, né? Várias áreas da vida do ser humano, tá? Tanto mental, quanto espiritual, quanto física. Estes vícios nós precisamos tomar cuidado. O vício pode atingir o corpo, os vícios podem atingir a mente e os vícios podem atingir o espírito do jovem. Então, nós precisamos tomar cuidado e sempre pensarmos que nada pode dominar a nossa vida, a não ser a palavra de Deus. Como eu sempre digo, quando tiramos algo da nossa vida, imediatamente precisamos substituí-lo por algo rapidamente, de preferência, tirando coisas ruins e acrescentando a palavra de Deus em proporções diariamente maiores para que toda a nossa vida esteja dominada pela palavra de Deus, toda a nossa mente. 2. As substâncias viciantes, do Provérbios 20, versículo 1, nós vamos ver que a bebida está fazendo relação com a bebida forte, né? Ou as bebidas que tinham um componente inebriante, embriagante, né? Como diz aqui, viciante. Nós sabemos que tudo que altera o estado psíquico do ser humano vicia, né? Seja química, seja o que quer que seja. Né? Ela vai alterar o comportamento, vai fugir da normalidade comportamental do ser humano. Nós vemos que a bebida alcoólica, o que ela faz? Ela altera equilíbrio, pensamento, visão, ela vai trazer sonolência e isso pode comprometer a integridade física, não só da pessoa que faz uso, mas daquelas que estarão diante ou no caminho desta pessoa. Então, a bebida forte, como qualquer outra substância viciante, tira de nós a lucidez, a moderação, o domínio próprio, a razoabilidade e, portanto, é incompatível com a vida de quem está cheio do Espírito Santo. Tanto é que o apóstolo nos ensina que, ao invés de nos embriagarmos com vinho em que há contenda, devemos nos encher do Espírito. Então, aqui está a ideia. Veja, quando fala de bebida forte, está falando de algo que tira, primeiro, a lucidez. O que é uma pessoa lúcida? É uma pessoa que consegue pensar, é uma pessoa que consegue pesar prós e contras. Um bêbado ele não consegue fazer isso, tá bem? Moderação tanto nos atos, quanto das palavras, quanto dos pensamentos, tá bem? Nós sabemos que uma pessoa embriagada, a sua boca, ela fala o que vem da mente, a boca está falando. Aqui fala de moderação, isso não só de palavras, mas também de atitudes. Um embriagado, a embriaguez faz com que a pessoa se comporte
às vezes até perigosamente em relação à integridade física do seu semelhante ou daquele que está do seu lado. O domínio próprio também fala da pessoa que não consegue se controlar, né? Seja em atos, palavras e pensamentos. Quando falamos de razoabilidade, quer dizer que tira a razão daquilo que é razoável. A pessoa que está dominada por vício não consegue ser razoável. Também ela não consegue agir desta maneira. Então, portanto, é incompatível, quer dizer, não tem nada a ver, não encontra relação com a vida daquele que está cheio do Espírito Santo ou do cristão que tem a vida imbuída pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Bem? Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá? Determinados padrões não são compatíveis, não tem coerência com a vida cristã que a Bíblia nos ensina, que nós devemos professar. 3, os demais vícios, aqui no final, aqui a coletânea de vícios, né? Uma série de vícios. Eu já falei que os vícios não são só aqueles que nós listamos, mas vícios eles podem abranger todas as áreas da nossa vida. Tá bem? Então, dizer que os desafios com o vício podem se apresentar nas áreas das necessidades instintivas, quer dizer, do instinto, aquilo que é do instinto natural, que é o alimento, quer dizer, isso aqui nós fazemos, nós não precisamos pensar, nós vamos, o nosso instinto, nosso padrão de vida, o nosso modo de vida, ele vai nos lembrar, né, as principais refeições do dia e as demais que muitas vezes nós podemos fazer. Né? Então, o que é do instinto? Comida, sexo e poder. Tá bem? Então, isso é um desafio. Quando nós não conseguimos, na glutonaria, na carnalidade, que são os vícios sexuais, e de poder, que fala de orgulho, de jactância, em poder nós podemos colocar a inveja e outras coisas que nós estamos estudando nas lições. Nós precisamos tomar cuidado. Então, aqui são necessidades instintivas, quer dizer, do instinto. Comida, sexo e poder. A área da emoção fala de tristeza, ira e preguiça. Tá bom? Então, nós temos aqui outros vícios, né? Tristeza, ira e preguiça. São 3 áreas também muito. Na tristeza, nós temos também, dentro da tristeza, conforme a pessoa não tem o domínio desta situação, pode desencadear outros problemas mentais e com consequências mais funestas ao ser humano. Porque uma coisa é você estar triste, outra coisa é você permitir que isto domine você, né? Domine a sua vida. E nós sabemos que uma pessoa que vive constantemente triste, seja por não ter uma vida satisfeita, uma vida de satisfação, de alegria com aquilo que ele tem, com aquilo que ele recebe, ou com qualquer outro tipo de tristeza que a vida lhe inflige, ele vai ter consequências piores no decorrer da vida. Por isso nós precisamos controlar este tipo de comportamento, de vício. Tá? A ira é a pessoa, não só ira, mas iracunda, aquela pessoa que vive de brigas, de peitas, de peleas, de tudo aquilo que traz um comportamento agressivo, um comportamento desagradável até com o seu semelhante, e com os seus familiares, e com os seus irmãos em Cristo, os seus irmãos espirituais, e também com o seu semelhante fora destas áreas da vida. Também nós precisamos tomar cuidado. E a preguiça também é outro vício terrível, né? É uma pessoa que, depois de um determinado tempo, vivendo uma vida preguiçosa, ele nunca mais terá ânimo para qualquer evento que exija um esforço, um comprometimento, como trabalho e qualquer outra coisa. A pessoa vai adquirir uma preguiça tão grande que ele vai ter preguiça até mesmo de comer ou de beber, preguiça de qualquer coisa. Muitas vezes nós ligamos a preguiça ao trabalho, mas tem pessoa que tem preguiça até de pensar. E isso é um vício que vai dominando todas as áreas da sua vida.
tá bom? E sabe que o preguiçoso ele tem que aceitar aquilo que lhe dá, seja em qualquer tipo de situação na nossa vida cotidiana. Nós precisamos entender que o preguiçoso ele é obrigado a receber tudo que lhe dão, e do jeito que dá, porque ele não pode exigir, ele é preguiçoso. Quem quer bem feito, minha mãe dizia, quem quer bem feito vai e faz. Minha mãe falava, Maurício, do seu jeito só você. E para fazer do meu jeito, eu tinha que me dispor a fazer. Já o preguiçoso, eles dizem, então também faz do seu jeito. E muitas vezes do jeito do outro não vai ficar do seu agrado, mas você tem que receber, porque você não tem coragem. E na área do espírito humano, espírito humano, ambições, inveja e soberba. Tá? Isso aqui tudo está relacionado à pessoa não estar satisfeito, já disse satisfeito, com que Deus, ou vamos dizer, o seu trabalho, ou a sua família, talvez as suas ambições estejam acima daquilo que ele tem. E isto vai trazer o vício de muitas coisas, de coisas que vão lhe trazer, que ele acha que vão satisfazer tanto suas ambições, invejas e soberbas. Tá? Nós precisamos tomar cuidado. O ponto de número 2, o vício e as suas consequências. A primeira coisa que nós vemos aqui, o conceito do que é vício. Basicamente, podemos conceituar o vício como um hábito ou costume duradouro que leva a pessoa a fazer alguma coisa que traz algum bem-estar. E esta palavra, algum bem-estar, está entre aspas. Por quê? Porque este bem-estar não se relaciona com a realidade. Às vezes, é um bem-estar fictício, é um bem-estar que não é duradouro, é um bem-estar que nunca será suficiente, para como nós vimos no passado aqui, no tópico passado. Porém, este hábito, ou este costume duradouro faz com que ela viva desta maneira. Tá? E este bem-estar, entre aspas, é a ideia de que não é bem-estar, não é aparentemente, ou a pessoa tem a ideia de ser, mas não é o bem-estar. Tá bom? E para nós cristãos, o bem-estar ele está relacionado a o que Deus nos proporciona e vivemos no contentamento daquilo que Deus nos proporciona. O padrão, o modo de vida e tudo que Deus nos proporciona. Fora isso, é a ambição, inveja e soberba. Tá bom? Assim, quem é dominado por um vício se torna vulnerável a uma série de perigos. Tá? Como nós vemos aqui as áreas dos vícios, né? Quais são os perigos que podem trazer? Né? Vamos lá, comida, isso é clássico. Né? A pessoa que tem o vício da glutonaria, o que vai trazer? Uma obesidade que pode se tornar mórbida, que pode se tornar mortal. Bom, isso é um perigo. Vamos dar exemplos aqui. Depois nós vemos na área emocional. Tá? Nós falamos da tristeza e falamos as consequências deste modo, deste vício. Se ele se prolongar demais, ele pode trazer aí uma ansiedade, né? E no futuro, um pouco, às vezes distante, às vezes não, a pessoa pode estar entrando naquele estado de, como é que é a palavra mesmo? Vou lembrando no caminho. Aquela tristeza prolongada que pode trazer enfermidades psicossomáticas, quer dizer, doenças mentais que acarretarão, infelizmente, em finais funestos, como nós vemos aí a doença da modernidade, vamos assim dizer. Né? A pessoa pode estar entrando num estado de depressão, e depressão não é brincadeira, não é para zombar, não é para rir, é para que, se você tomar cuidado ou perceber, você entrar em estado de alerta, tanto quem sente quanto quem observa, e conduzir a pessoa a um tratamento, a um cuidado mais específico, né, para que ela consiga, e também com a ajuda, principalmente a ajuda de Deus, ela consiga restaurar a alegria de viver. E na questão do espírito humano, a inveja.
a inveja ela pode ser nociva, né? Começa com a ideia de querer, vai para a ideia da obsessividade, em ter o que o outro tem ou ser o que o outro quer, e aquele velho pensamento, já que eu não posso, também você não vai ter. E isto são os perigos que nós podemos pensar. A pessoa se torna vulnerável quando ela adentra ou quando ela se deixa ser dominada pelos vícios. Nós precisamos tomar cuidado. Ela não tem vontade própria, pois se encontra sob o domínio de um senhor, o vício. Então nós vemos que a pessoa é viciada, ela não tem domínio próprio, não tem autocontrole, ela não sabe quando é a hora de parar, seja em qualquer área de sua vida, quando ela precisa acender o sinal de alerta e procurar ajuda, porque todo vício ele tem um remédio, ele tem um antídoto, ele tem uma saída, tá bem? Mas quando a pessoa é dominada, infelizmente ela não vê que ela está, por isso ela precisa de ajuda, tanto dos conselhos, como nós vemos no ponto, no objetivo de número 1, alguns conselhos a respeito dos vícios. Ela precisa de conselhos tanto de pessoas experientes ou pessoas que trabalham na área na determinada área, mas também, principalmente também do conselho espiritual que nós temos através das Sagradas Escrituras. Também 2 tipos diversos de vícios, como nós falamos aqui, né, da natureza humana, várias áreas, diversas áreas, diferentes áreas, como já foi mencionado anteriormente, né, nós vemos as necessidades mais básicas, como a comida e a bebida, compulsão alimentar, alcoolismo, por meio do sexo, como o vício da pornografia, sexo excessivo e promiscuidade. Então são as áreas principais. E como nós vemos nos dias de hoje, não é só principais, mas as que são mais exploradas, e que mais são oferecidas também, principalmente as áreas relacionadas ao comportamento sexual das pessoas, né? Há uma sexualidade exacerbada, exagerada, sendo transmitida, e isto em todas as faixas etárias. Nós precisamos tomar cuidado para não sermos enredados, né, por estes vícios. Não somente o jovem, mas também todos os cristãos precisam, sejam homens, mulheres, jovens, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá bom? 3, vícios presentes na vida dos jovens. Há alguns vícios que são predominantes no contexto em que os jovens vivem de maneira geral. Tá? Isso nós vamos falar agora dentro do ambiente juvenil, ou no ambiente dos jovens, né? Que o mundo oferece, que o padrão de sociedade oferece. Né? Nós sabemos que, apesar da sociedade, algumas partes da sociedade elas serem boas, uma outra parte, infelizmente, está totalmente corrompida por todos estes vícios. E sendo corrompidas, né, destruídas por estes vícios, consequentemente, o que vai sair desta parte são também suas consequências são destrutivas. A consequência dos seus ensinamentos, dos seus aconselhamentos são destrutivos, que nós precisamos estar atentos. Né? Um ponto principal na mocidade, nós também passamos por isso, a introdução ao vício se começa de maneira recreativa. O que é isso? Muitas vezes são brincadeiras. Né? Nós começamos, algum de nós, infelizmente, passamos a fazer uso de drogas lícitas ou ilícitas em brincadeiras. Quer dizer, é por isso que o apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Aqui nós falamos do quê? Das companhias. E nós precisamos tomar cuidado, um jovem cristão principalmente. Veja, naquele afã de ser aceito por determinada área, por uma galera, por uma rapaziada, por uma patota, como era dito anteriormente, ele vai, infelizmente, ser instigado a participar de algumas coisas que para nós cristãos são ilícitas. Quando nós não tínhamos Cristo, ou Cristo na nossa vida, nós, infelizmente, nós éramos levados por esse desejo e fazíamos estas coisas. E, infelizmente,
algumas coisas que ingerimos, que usamos, que bebemos, que cheiramos, que uma infinidade disso veio através do quê? De brincadeiras. Por quê? O jovem ele vai se considerar, infelizmente, um super-homem. Ele acha que ele pode entrar e sair de qualquer lugar. Mas tem determinadas armadilhas que o mundo apresenta nesta faixa etária que alguns entram e não conseguem sair. Alguns até conseguem, né, porque acham ruim ou porque tem um conceito agora diferente depois de participar de determinados, vamos dizer aqui, de determinadas maneiras recreativas. Alguns até acham ruim, não fazem mais. Mas uma grande maioria, infelizmente, ele não é que ele se sente à vontade, mas agora ele está preso, ele está enredado, ele foi engodado. E ele não vai conseguir sair. E, infelizmente, quando esses vícios entram na vida dos jovens, o impacto que eles causam, eles não causam somente na vida do jovem, mas alguns altera comportamento, altera realidades, altera caráter, altera um monte de coisa e, consequentemente, este jovem vai fazer o quê? Ele vai alterar o convívio familiar. Por que ele altera o convívio familiar? Mesmo que ele não se transforme, ou aquilo não o transforme numa pessoa agressiva, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam com o vício só na questão da agressividade, mas não é só isso. Veja, os pais terão uma vida muito mais preocupada com a pessoa, com o filho, com o jovem que está envolvido nos vícios, os irmãos também. As pessoas vão perder a paz, a tranquilidade, porque alguns vícios fazem com que os jovens passem noites e até dias fora de casa. Tá? Nos casos mais complicados, eles voltam agressivos, quando são chamados à atenção carinhosamente, se tornam agressivos por causa da rebeldia, por causa do pensamento de que a rebeldia contra a família e envolvimento com os vícios faz dele uma pessoa diferente. E como diziam algumas músicas, é apenas um rebelde sem causa, ele não tem motivo para ser aquilo. Mas o vício, infelizmente, o aprisionou. E nós sabemos que a libertação ela vai ser, numa grande maioria de vezes, muito trabalhosa. Alguns até somente, como é o caso de muitos de nós, uma intervenção divina, só um milagre. Eu sempre digo, não fui eu quem parei. Foi Cristo quem me libertou. Porque se fosse por mim, eu estaria talvez, se não fosse retirado desta terra por causa dos vícios, talvez eu estaria até hoje mesmo. Mas Cristo interveio, Cristo entrou na minha vida e me libertou. São muitos os que têm esse testemunho. Mas veja bem, jovem, você pode ficar longe ouvindo os que, infelizmente, passaram por isso. Não é bonito, não é legal, não é glamouroso, não é, de maneira nenhuma, é sucesso. É só derrota, é só tristeza. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Tá bem? Outro ponto, tipos de nós falamos dos vícios diversos, tá? E, infelizmente, o impacto não é somente na vida do jovem. Infelizmente, isso vai ser projetado na vida da família também. Porque qual é o pai e a mãe que não vai se preocupar com o filho que agora está envolvido com vícios? Tá? Sejam eles lícitos ou ilícitos. 3. Protegendo-se contra os vícios. Tá bem? Romanos 8,13, 1 Pedro 3,18, nós vamos ver também, ligando a questão do tópico de número 1, crucificados com Cristo, quando nós vemos como podemos nos proteger dos vícios carnais,
A verdade demonstrada, vamos pensar assim para não ficarmos somente naquele mesmo de sempre, é termos uma vida crucificada com Cristo. Quer dizer, quando nós falamos de estarmos, Gálatas 2:20, estou crucificado com Cristo, nós não estamos falando de literalmente, nós estamos falando da ideia de mortificação da carne, da crucificação da carne, daquilo que nós subjugamos a carne. Tá? E esta ideia nos é transmitida nas Escrituras como o velho homem foi com ele crucificado. Quer dizer, o que é o velho homem, se nós estamos falando com o jovem? Quer dizer, é aquela nossa natureza, quando fala de velho homem, não está falando de idade, está falando dos costumes do velho homem, do homem sem Cristo, do homem sem Deus, do homem que não tinha, quer dizer, daquele ser interior, do homem interior, do psique não estar ainda aprisionado, não estar mortificado, crucificado com Cristo. E nós vemos que a ideia para nos protegermos, primeiro, é estarmos crucificados com Cristo. Paulo disse, não mais eu. E vivo, ele diz crucificado com Cristo e vivo. Veja que a ideia é de uma vida abundante, de uma continuidade de uma vida que agora passa a ser diferente, de uma novidade de vida, de um renascimento, a ideia de você ter uma vida nova em Cristo. Por isso o velho homem agora está crucificado. E como nós podemos nos proteger? Primeiro, mortificando a carne. Se você puder, Romanos 8:13, 1 Pedro 3:18, você vai ver esta ideia da mortificação da carne. Quer dizer, nós subjugarmos a carne. Quando nós falamos isso, nós estamos falando dos nossos desejos. E os nossos desejos desenfreados trarão também a consequência dos vícios. Bem? Quando nós não temos domínio próprio, quando nós não temos o autocontrole, os nossos desejos, a nossa carne vai nos levar a adquirir esses vícios. O que é vício? É você continuamente, diuturnamente, você alimentar esses desejos, seja nas áreas que nós já falamos, qualquer uma delas. Isso é vício. 2. Os vícios não reinam mais. A partir de que momento? A partir do momento em que nós formos crucificados, a nossa carne estiver crucificada com Cristo, mortificados os nossos desejos, a nossa carne, a nossa pecaminosidade estiver crucificada, quer dizer, presa, está agora dominada, controlada com Cristo. Mas devemos não somente isto, fomos crucificados com Ele, tá bom? Não podemos ser escravos do pecado, mas devemos ser dominados pelo Espírito Santo. Aqui quer dizer também na ideia, como eu estou dizendo desde o começo, não é só tirar uma coisa, mas ocupar aquele espaço agora, aquela lacuna com uma coisa, com algo, né, interessante, que no caso aqui é sermos dominados pelo Espírito Santo. A partir desse momento, a nossa inclinação ela será toda para as coisas do Espírito e não uma inclinação para as coisas da carne, para as obras da carne. Por quê? A partir do momento em que eu estou dominado com Cristo, eu também vivo, ou pelo Espírito Santo, eu também vivo uma vida de oração, de vigilância e de oração. Obviamente que um cristão que tem o ser dominado pelo Espírito Santo, controlado, você vive uma vida de vigilância, de oração e do contato com as Sagradas Escrituras, o pêndulo sempre vai para o lado das coisas do Espírito. Você sempre vai pender para as coisas do Espírito. Porque ao simples pensar das coisas, das obras da carne, já vai trazer uma certa... esta vida agora vivida em Cristo e dominada pelo Espírito Santo, você vai... os desejos carnais vão obter uma oposição de sua parte. Você vai resistir a isso. Você vai se autocontrolar, você autodominar, você também vai ter esta ideia de você ter um autocontrole, até que eles venham. Mas você não se ceder, você não vai ceder, você não vai ser dominado, porque a sua vida agora ela é controlada pelo Espírito Santo. Você vive uma vida de vigilância, de oração e de meditação nas Sagradas Escrituras.
não tem como uma vida assim ela pender para as obras da carne. Ponto 3, porque exercendo o autodomínio. O apóstolo Paulo diz que fazemos parte de uma nova realidade espiritual, ou seja, estamos na graça. Ora, e esta vida da graça, na graça que não foi de graça, né? Mas a graça como sendo uma vida que Deus nos presenteia, que Deus nos dá, nós temos também o quê? O autodomínio. Esta virtude indispensável para vencer as lutas contra os desejos pecaminosos. E como eu acabei de dizer, como nós conseguimos exercer esse autodomínio, vivendo de uma vida cheia, controlada, dominada pelo Espírito Santo. E a partir deste momento teremos uma vida de oração, né? Como Paulo disse aos Tessalonicenses, orando sem cessar, no capítulo 5, se eu não me engano, versículo 17, nós teremos uma vida de vigilância e nós teremos uma vida de constante contato com as Sagradas Escrituras, e isto nos trará a proteção contra os vícios, que é o tema desta lição. Aí você me pergunta, irmão Maurício, existe outra forma, outra fórmula? Não. Bem somente isto aqui. O autodomínio é uma virtude indispensável para a superação do vício. Como é que eu consigo este autodomínio, este autocontrole? Vivendo uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de vigilância, de oração e de constante meditação nas Sagradas Escrituras. Amém? Que Deus nos abençoe. Até a próxima vez, com a lição de número 13, se o Senhor nos permitir, estaremos de volta. Amém? E que Deus nos abençoe e que fiquemos todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.